Com este novo motor movido a água da China, os postos de gasolina estão prestes a fechar. Fique ligado, porque vamos te contar tudo sobre o novo motor hidráulico anunciado pela China que pode acabar com a indústria automotiva. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A ideia revolucionária. Desde que os carros surgiram, muito trabalho tem sido feito nos bastidores da indústria automotiva. Na verdade, o início da era dos carros como meios de transporte gerou muito mais trabalho para as fabricantes de motores. Elas têm procurado maneiras de tornar os carros melhores e de reduzir alguns dos problemas associados aos modelos tradicionais de motores. E também dá para dizer, é claro, que a indústria automotiva está simplesmente tentando ganhar mais dinheiro com isso. À medida que os carros ficam melhores, as pessoas vão buscando motivos para comprar o modelo mais recente, e você sabe o que isso significa. Mais dinheiro no banco para essas empresas. Ao longo dos anos, vimos carros movidos a diesel, dirigimos modelos a gasolina, e mais recentemente, a indústria dos elétricos entrou no jogo também. No entanto, justamente quando a indústria automotiva parecia estar crescendo com a empolgação em torno de seus novos e tão queridos carros elétricos, a China surgiu com uma novidade totalmente imprevisível: um motor movido a água. Eu sei, isso pode parecer uma ideia idiota inventada apenas para enganar todo mundo. Foi exatamente o que os cientistas pensaram quando ouviram falar sobre esta nova invenção de energia hídrica. Eles estavam prontos para descartar a novidade no lixo, dizendo que era totalmente impossível gerar qualquer forma de energia a partir de água pura. Depois, eles chegaram a rotular os inventores do motor hidráulico como fraudes que só queriam aplicar golpes na população. Os gigantes da indústria de veículos elétricos também não ficaram felizes com a ideia, mas talvez eles estivessem apavorados mesmo, porque o motor movido a água seria o seu fim. Então, quando a China anunciou pela primeira vez a nova invenção, imediatamente veio uma reação de Elon Musk, o guru dos elétricos. Ele chegou ao ponto de chamar a célula de hidrogênio de célula dos tolos em sua plataforma de mídia social, o X, insinuando também que a ideia era uma forma de enganar as pessoas e pegar seu dinheiro. Mas parece que a China estava pronta para os pessimistas. Surpreendentemente, mesmo antes do anúncio, todas essas alegações e tentativas de descartar a ideia e fazer com que ela parecesse impossível não tiveram nenhum impacto na China. Afinal, estamos falando de um país líder no mundo dos automóveis. Os inventores chineses foram capazes de apresentar explicações detalhadas sobre como o motor movido a água gera energia e como ele é muito melhor do que qualquer outra criação da indústria automotiva. Com sua explicação detalhada e uma demonstração de um carro movido a água, eles calaram a boca dos magnatas dos elétricos, colocaram os cientistas nos seus lugares e deram vida à sua nova ideia revolucionária. Agora, antes de nos aprofundarmos no motor movido a água e como ele funciona, você talvez esteja se perguntando por que os cientistas e amantes de veículos elétricos ficaram tão aterrorizados com esta nova invenção? Então vamos direto ao ponto: o fim da indústria automotiva. Pensando nas vantagens que o novo motor movido a água tem sobre os outros tipos de motores que são comuns hoje em dia, você pode apostar que o anúncio da China iria desencadear um novo medo na indústria. Esse medo é o motivo pelo qual o motor movido a água da China enfrentou todo tipo de oposição desde que foi anunciado. Os gigantes da indústria automotiva, especialmente da indústria de veículos elétricos, sabem que o motor movido a água tem uma vantagem sobre os outros tipos de motor e que ele receberia muitos aplausos do público se fosse lançado. Bem, eles acertaram nisso pelo menos. O novo motor movido a água provou ter mais vantagens do que os poucos defeitos que a indústria automotiva tentou colocar nele. Pensando bem, quem não adoraria deixar para trás as dores de cabeça de comprar gasolina? E essa é a beleza do carro movido a água. Primeiro, ele oferece o mesmo luxo de qualquer outro motor, e faz ainda mais. Tudo a um custo muito baixo ou mesmo custo nenhum. Adivinhe? Com 60 litros de água você pode viajar até 90 mil quilômetros sem se preocupar. Parece bom, certo? Ao contrário de outros tipos de motores que você tem que abastecer ou pensar em como chegar ao próximo ponto de carregamento antes que sua bateria acabe, o motor movido a água da China é livre de preocupações.
Você não precisa se preocupar com o custo ou a disponibilidade do combustível porque a água está em quase todo lugar, e você nem precisa de tanta água para abastecer o seu carro. Por isso, não é difícil imaginar por que a indústria automotiva tem medo desta nova invenção. Aliás, não é só a indústria automotiva que sofreria com o novo motor. Ele seria capaz de mudar o mundo. O mercado de combustíveis, por exemplo, também não fica fora desse impacto. Com o desenvolvimento e a ampla aceitação deste motor movido a água, a demanda por gasolina e outros combustíveis à base de petróleo seria bastante afetada, já que a maioria dos proprietários de automóveis não precisaria mais deles. Assim, à medida que a indústria automotiva mudasse para os motores movidos a água, as empresas e indústrias produtoras de combustíveis à base de petróleo poderiam ter que fechar também. Agora você sabe por que os cientistas são completamente contra a ideia do novo motor movido a água. Afinal, todos podemos ter acesso à água sem depender de nenhuma empresa, e isso significaria uma ameaça aos empregos daqueles que trabalham com o refinamento de combustível. E para piorar, o uso de água é 100% mais seguro do que outras formas de combustível. Como já nos acostumamos a armazenar água em casa e carregá-la sem medo, usá-la como combustível aumenta nosso nível de segurança. Ao contrário da gasolina e do diesel, que são altamente inflamáveis e podem até causar riscos à saúde, os motores movidos a água não representam nenhum risco do tipo, e isso é outra grande dor de cabeça para a indústria automotiva. Digamos apenas que o novo motor movido a água da China é o pior pesadelo que o setor já viveu. Agora, vamos nos aprofundar em como esse motor realmente funciona. A ciência por trás do motor movido a água. Enquanto os cientistas e os fãs de veículos elétricos passaram meses debatendo como é totalmente impossível um carro ser movido a água, os inventores chineses apresentaram uma explicação detalhada de como funciona seu novo motor hidráulico. A inovação baseou-se no uso do gás de hidrogênio como combustível. Através de pesquisas, o hidrogênio provou ser mais eficiente e eficaz do que outras formas de combustível, pois queima mais rápido e é uma das poucas fontes de energia limpa disponíveis no nosso planeta. O que isso significa é que um motor movido a hidrogênio pode funcionar mais rápido do que qualquer outro tipo de motor, além de não emitir os poluentes gerados pela combustão que são prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. Também significa que você pode ter um maior rendimento com uma certa quantidade de gás hidrogênio do que teria com a mesma quantidade de gasolina. Porém, o uso direto do gás de hidrogênio em carros pode ser um pouco perigoso, pois ele é altamente inflamável e tem baixa densidade. Isso significa que, quando o gás de hidrogênio é usado diretamente nos carros, isso pode ser arriscado e ainda mais perigoso do que a gasolina. Os inventores do novo motor hidráulico sabiam também que a disponibilidade do gás de hidrogênio não é tão certa em qualquer lugar. E mesmo que um dia ele esteja disponível em qualquer posto de combustível, definitivamente não seria barato. Se você pensar bem, mesmo sabendo que o gás hidrogênio é mais seguro para o meio ambiente, muitos compradores prefeririam continuar com seus carros comuns, que são mais baratos e podem ser abastecidos em qualquer lugar. Afinal, a maioria das pessoas escolhe a conveniência e o menor custo em vez de pensar na sustentabilidade do planeta. E isso se tornaria uma desvantagem para as fabricantes desses novos motores. Vendo esse desafio, os inventores chineses provavelmente voltaram a estudar o problema e desenvolver novos projetos, tentando ter uma ideia que lhes desse o mesmo resultado, mas com pouco ou nenhum risco e mais barato do que os combustíveis comuns que as pessoas usam agora. E foi aí que surgiu a ideia da água. Parecia impossível no início, mas ela atendeu a todos os requisitos. Não há riscos associados, ela é 100% mais barata do que qualquer outro tipo de combustível, e também tem o fato de que a ideia é tão inovadora que colocaria a China no topo do mercado, já que ninguém realmente pensou na ideia primeiro. O próximo passo seria como extrair o que eles precisam da água, e é aí que entra o princípio da eletrólise. Com a composição química da água sendo de 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, a China tirou a sorte grande com a ideia do motor movido a água. Usando eletrólise, eles imaginaram que poderiam criar um motor que separaria as moléculas de hidrogênio das moléculas de oxigênio, usando o hidrogênio e jogando o oxigênio de volta no ar, que é onde ele pertence. É assim que funciona o motor movido a água. Não é tão complicado quanto parece. Embora a eletrólise não seja novidade no mundo da ciência, ninguém tinha previsto que chegaria o dia em que esse processo tão simples seria usado para movimentar carros, nem mesmo os cientistas. Mas esse dia chegou, graças à China.
O motor movido a água é basicamente um sistema de eletrólise que possui polos positivos e negativos conhecidos como ânodo e cátodo. De acordo com o princípio da eletrólise, o ânodo é o polo positivo, que os elementos negativos, e o cátodo é o polo negativo, que atrai os elementos positivos. Portanto, como a água contém duas moléculas positivas de hidrogênio, elas são atraídas para o cátodo, e a molécula negativa de oxigênio é atraída para o ânodo. Esse processo continua, e o motor vai usando as moléculas de hidrogênio, que se transformam em gás, para alimentar o motor, enquanto o oxigênio é liberado no ar. Aqui está outro fato realmente impressionante sobre o sistema eletrolítico dos motores movidos a água que a China está desenvolvendo. Eles funcionam de uma forma que o motor pode armazenar um excedente de hidrogênio durante o tempo que for necessário, o que significa que você nunca precisará se preocupar em ficar sem combustível. Essa também é a razão pela qual você poderia cobrir distâncias maiores com 1 litro de água do que com 1 litro de gasolina ou diesel. Excelente, não é? Você nem precisa necessariamente comprar seu combustível, então você poderia economizar muito e cobrir grandes distâncias com pouco dinheiro. Este novo motor movido a água da China é a verdadeira definição de uma tecnologia de ponta e será um divisor de águas para a indústria automotiva. Certamente qualquer um escolheria um desses se pudesse. Impacto no meio ambiente. Ao contrário das mentiras que os cientistas e a indústria de elétricos estavam espalhando sobre o novo motor movido a água da China, ele está longe de ser uma tentativa fraudulenta de aplicar golpes nas pessoas para roubar seu dinheiro. Na verdade, este novo carro movido a água faria mais bem do que qualquer outro modelo jamais fez. Um dos benefícios é o fato de que os carros movidos a água poderiam competir com os carros mais rápidos do mundo e ganhar com vantagem. Mas por quê? Já explicamos que o combustível de hidrogênio tem uma taxa de combustão muito rápida. Como o hidrogênio é o principal combustível que obtemos da água, podemos dizer que o motor movido a água é capaz de fazer o carro funcionar mais rápido do que qualquer outra fonte de energia comum. Isso significa que a velocidade, agilidade e potência produzidas pelo novo motor hidráulico estariam no mesmo nível ou até acima de alguns dos melhores carros de corrida do mundo. Então, se você achava que o fato de o carro ser movido a água poderia significar que ele seria tão lento quanto uma lesma, ou que ele não seria realmente adequado para a estrada, você está muito enganado. Este novo motor a água não é apenas adequado para a estrada, ele também é adequado para as pistas de corrida. No entanto, a potência não é a única vantagem dele. Com a rápida taxa de combustão do gás de hidrogênio, ele também emite o som mais legal que você já ouviu saindo de um carro. Com o motor movido a água, você pode estar viajando na mais alta velocidade e seu motor continuaria tão silencioso quanto um fantasma. Isso significa que o carro movido a água também contribuiria muito para diminuir a taxa de ruído criada por carros e outros veículos sobre rodas. Se todos adotarem os carros movidos a água, podemos tornar o barulho dos carros uma coisa do passado. E agora, a melhor parte. Esta nova ideia da China é mais do que apenas uma forma de mostrar à indústria automotiva quem é que manda. É uma forma de tornar o nosso planeta mais limpo e seguro. Já faz algum tempo que os cientistas dizem que a nossa utilização dos automóveis e outros motores de combustão tem contribuído imensamente para a degradação do meio ambiente. Os gases tóxicos que saem dos motores a gasolina enchem o ar de poluição e representam um grande risco para a saúde humana. Além disso, a mudança climática e o aquecimento global têm sido associados ao mesmo problema. Conforme esses gases tóxicos preenchem o ar, eles se acumulam ao longo dos anos e causam problemas ambientais como a danificação da camada de ozônio, nosso escudo protetor contra os raios nocivos do Sol. Se parece muito complicado, o que isso significa é que o ozônio que protege a Terra e a nós de sermos fritos pelo Sol está sendo gradualmente removido por causa dos produtos tóxicos emitidos pelos motores dos nossos veículos. E adivinha? A camada de ozônio pode desaparecer completamente em alguns anos se os motores de combustão não forem substituídos por alternativas que emitam gases mais limpos. Isso significa algo muito perigoso para o mundo inteiro. No entanto, para evitar esse perigo iminente, os inventores têm procurado maneiras de criar motores que sejam seguros para o nosso meio ambiente. E isso nos traz de volta ao fenomenal motor movido a água da China. Já que o único subproduto da separação eletrolítica é o oxigênio, isso significa que o motor movido a água não é apenas seguro para o meio ambiente, mas também contribui ativamente para melhorá-lo. Quando o motor retira o que precisa da água, ele emite vapor de água, que contém principalmente oxigênio, um gás altamente útil no meio ambiente. Embora a indústria de veículos elétricos também tenha tentado atingir isso com seus motores, o motor movido a água da China
realizou esse feito de uma maneira muito mais eficaz porque, além de não ter impacto negativo no meio ambiente, o motor tem um impacto positivo. Isso porque o vapor de água que ele emite não só é totalmente inofensivo, mas também serve a um grande propósito no meio ambiente. É como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Além disso, o fato dele ter um menor custo de manutenção fará com que mais pessoas considerem esse motor em vez de um veículo elétrico ao escolher motores que sejam seguros para o meio ambiente. Então é uma situação em que todos ganham. O carro movido a água ajuda você a cortar custos e também nos ajuda a manter nosso meio ambiente protegido de todas as formas de poluição. Agora que conseguimos estabelecer todas as vantagens dessa nova invenção e o que os inventores da China realmente tinham em mente quando a criaram, será que há outras coisas com as quais provavelmente deveríamos nos preocupar nesse assunto? Bom, provavelmente sim. Desde o primeiro anúncio dessa nova tecnologia, muitas perguntas foram feitas e a maioria delas é realmente importante. Estamos falando de uma invenção que ninguém nunca viu e faz sentido que as pessoas questionem a ideia para ter certeza se é realmente o que a China diz que é. Mas, em vez de desanimar os inventores e fazer eles repensarem sua ideia, parece que as dúvidas só fortaleceram ainda mais sua convicção na invenção, trazendo respostas e não deixando as pessoas no escuro sobre o novo motor. Essa já é uma razão suficiente para que mais pessoas tenham aceitado a nova invenção, compreendendo as vantagens que ela oferece. Quais eram as preocupações? Imagino que você gostaria de saber quais são essas preocupações e pode até ter pensado em como algumas delas poderiam representar problemas sérios para o carro movido a água da China. O primeiro item dessa lista é a possibilidade do clima ser um problema. Muitas pessoas, por exemplo, acham que a ideia de usar água como combustível pode não funcionar em locais onde o clima é muito frio. Será que a água do tanque pode congelar? Acho que esta é uma preocupação legítima para quem está pensando em comprar um desses carros movidos a água em países extremamente frios. Os inventores da China parecem ter pensado nisso antes de anunciar a invenção. Segundo eles, os tanques de água e os motores são feitos de tal forma que estão protegidos da temperatura externa. Então, mesmo considerando temperaturas variáveis, os motores movidos a água são feitos de forma que a temperatura externa não tenha qualquer impacto. No entanto, outra deficiência que os países extremamente frios podem enfrentar é a indisponibilidade de água no pico do inverno. Numa época em que toda a água da região está congelada, as pessoas temem que não haja meios de fazer os carros funcionarem. No entanto, como o motor não precisa realmente de tanta água, isso não deve ser um grande problema. Mas mesmo no caso de ser, os inventores dizem que o carro também pode fazer uso direto do hidrogênio. O único problema é que as pessoas precisariam ser treinadas para usá-lo e também para manusear o gás com segurança. Os novos carros provavelmente teriam que vir com manuais específicos sobre como usar o gás de hidrogênio e como armazená-lo e manejá-lo de uma forma que não represente qualquer risco ou perigo. Para tornar as coisas ainda melhores, os inventores do motor movido a água também adicionaram uma vantagem extra ao sugerir também um motor híbrido, que pode ser movido tanto com água como eletricidade. Além destas duas fontes de energia serem extremamente seguras e benéficas para o nosso meio ambiente, os inventores encontraram uma forma deles trabalharem em conjunto para produzir melhores resultados e desempenho. Os motores híbridos prometem melhor sustentabilidade e atendem a uma gama mais ampla de clientes no que diz respeito aos seus valores ambientais. Mas ainda não chegamos à parte chocante. Muitos clientes em potencial também parecem estar preocupados com a durabilidade do motor movido a água. Ao contrário de nossas fontes de energia comuns, muitas pessoas pensam que o uso de água como combustível pode reduzir drasticamente a vida útil dos motores e fazê-los quebrar mais rápido. Mas aqui vai a surpresa. O motor inovador da China, na verdade, tem uma vida útil mais longa do que outros tipos de motores. De acordo com os inventores, o uso de hidrogênio, que é uma fonte de energia limpa, preserva a vida útil do motor e, com isso, ele na verdade dura mais do que um motor a diesel comum. Essa é uma notícia de cair o queixo. Quer dizer que o motor movido a água não só promete facilidade e segurança, mas também promete longevidade. Então você pode realmente dirigir quilômetros com apenas água no tanque e nem precisa se preocupar com o motor. Aposto que qualquer um adoraria ter um desses. Nesse ritmo, acho que o mundo inteiro preferiria passar para o lado dos motores hidráulicos. Assim que todos entrarem nesse clima, as noites sem dormir vão começar para toda a indústria automotiva. Se pensarmos pelas razões de segurança, a indústria automotiva deveria abraçar a ideia do motor movido a água antes que seja tarde demais, em vez de tentar mentir para si mesma e para o mundo todo sobre como a ideia supostamente não pode funcionar. Por isso,
Quanto mais cedo a indústria automotiva e os cientistas enfrentarem os seus receios sobre o novo motor da China, melhor para todos. Dessa forma, todos estarão prontos para espalhar essa invenção e não serão apenas os inventores da China fazendo todo o trabalho sozinhos. No entanto, se os outros países e fabricantes de automóveis optarem por não aceitar a novidade e continuarem a fechar os olhos aos carros movidos a água, então será uma vitória apenas para a China. Ela poderá lucrar muito quando a ideia se tornar popular e todo mundo quiser um carro movido a água. Se isso acontecer, é a indústria automotiva que perde no final, o que nos leva ao fim deste vídeo incrível também. Espero que você tenha se divertido aprendendo sobre o novo carro movido a água da China. Você acha que o motor movido a água é algo que pode mudar a história dos transportes para sempre? Deixe sua opinião e dê um feedback também na seção de comentários. E se você tiver mais alguma dúvida sobre esta invenção incrível, você pode perguntar nos comentários desse vídeo.